Buenas tardes, buenas noches, mis hermanos y hermanas, o buenos días, não sei que horas você vai mirar esse vídeo. Com muita alegria, quero compartilhar a palavra de Deus com vocês no dia de hoje. Nosso estudo bíblico está sendo gravado hoje, então te invito a participar de todo o estudo e pensar nas perguntas que vou deixar ao final. Em seguida, vamos ir buscar uma maneira de ter o espaço para compartilhar. Vamos orar primeiramente. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos de aprender más de ti, Señor. Habla nuestros corazones, ensínanos, Señor, más y más de tu palabra que te pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Déjame compartir la pantalla con ustedes. Y déjame poner esto aquí también. Espero que ustedes puedan mirar mi camarita al fundo. O estudo de hoje é sobre predicar a palavra. E a primeira pergunta que me vem à mente é: quem deve predicar a palavra? Você possivelmente vai dizer: mira, é o pastor que tem que predicar, tem que ser o hermano que é líder na igreja. Quem deve predicar a palavra? E eu quero pensar por este ponto. Todos nós outros, como homens e mulheres que receberam a palavra de Deus, somos invitados a predicar a palavra. E o texto de hoje vai nos ensinar, então, há muitas coisas, tremendas coisas que se pode falar sobre predicar a palavra, pero quero me detener pouco na experiência de Pedro e na experiência que ele passou, que pode ensinar-nos alguns princípios sobre como predicar a palavra. Quero ler com vocês Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del verso 23 a 43. Diz assim: Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañando de algunos dos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió y recibió y, prostrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero y lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por isto, quando mandaram por mim, vine sem poner nenhuma objeção. Agora, permita-me perguntar-lhes: para que me hicieron venir? Cornélio contestou: Hace 4 dias estava essa mesma hora, às 3 da tarde, estava eu em a casa orando. De repente apareceu delante de mim homem vestido com roupa brilhante. E me dijo: Cornélio, Deus ha oído tu oração e se ha acordado de tus obras de beneficência. Por lo tanto, envia alguém a Jope para fazer vir a Simão, apodado Pedro, que se hospeda em casa de Simão el curtidor junto al mar. Assim que imediatamente mandei a chamar-te, e tu has tenido a bondade de venir. Agora, estamos todos aqui, em la presença de Deus, para escuchar todo lo que el Senhor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomou a palavra e dijo: Agora compreendo que em realidade para Deus não há favoritismo, sino que em toda nação Ele vê com agrado a los que le temem e atuam com justiça. Deus enviou su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conhecem esse mensaje, que se difundiu por toda a Judéia, começando desde a Galileia, e depois do bautismo que predicou Juan. Me refiro a Jesus de Nazaré, com lo ungiu Deus com o Espírito Santo e com poder, e como anduvo haciendo el bien, sanando a todos os que estavam oprimidos por el diablo, porque Deus estava com ele. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la terra de los judíos y en Jerusalén,
lo mataram colgando de um madeiro, pero Deus lo ressuscitou ao terceiro dia e dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solene testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas. Todo el que crê em ele recebe por meio de seu nome o perdão de los pecados. Palavra de Deus a nossas vidas. Então, também o que está passando aqui. Pedro, um pouquinho antes dessa leitura, o capítulo 10 de Hechos empieza com Cornélio tendo uma visão, e é a visão que ele relata aqui no texto que leímos, que manda invitar a Pedro. Por sua vez, Pedro está em outro sítio, está ali em Hope, e está em oração, e de repente tem uma visão, sabe? Como Deus mostrar a ele uma sábana que bajava do céu, e havia toda classe de animais. Esses animais que Pedro mira ali eram animais que os judios não podiam comer. Neste momento, Deus mira Pedro e diz: mate e come. Pedro diz: não, Senhor, de maneira alguma. Sou um judío autêntico, jamais comi alguma coisa impura. Deus disse de novo: mate e come. E isso se passa por 3 vezes. E Pedro empieza a tentar entender o que queria dizer aquela visão, e é neste momento que chega os enviados de Cornélio. O que Deus estava falando com Pedro, de certa maneira, ensinando a ele que havia que ter em conta uma visão de ministério, de missão mais ampla do que ele imaginava. Ele imaginava que Jesus havia lhe enviado somente a predicar para os judios, e agora Deus, com essa visão, lhe mandava a predicar a todas as partes. E é justamente quando digo que devemos predicar a palavra, e a maneira com que Pedro está reaccionando a essa visão e esse chamado de Deus, creio que tem princípios que também podem nortear, que podem nos dar a direção a nossas vidas acerca de predicar a palavra. E o primeiro ponto de isso é: não descuides o dom que há em ti. Essa passagem, ou esta frase, saquei do verso 14 de 1 Timoteo 4, que diz: não descuides do dom que há em ti, que te foi dado mediante a profecia com a imposição de las manos del presbitério. Entenda, quando digo não descuidar do dom que há em ti, primeira coisa, o que está por trás dessa palavra é: há dom de Deus sobre tu vida. Entenda, cada de nós recebeu diferentes dones. Há coisas que você pode fazer muito melhor que eu. Há coisas que eu sei fazer e talvez haga melhor, pero o ponto é que Deus é Deus de tanta graça e bondade que ha derramado dones sobre todos. Dones e alguns talentos e algumas aptidões que são próprias, inerentes a algumas pessoas, são distintas. Há gente que sabe cantar, uau, belíssimo. Há gente que sabe tocar instrumentos, há gente que maneja muito bem, há gente que cocina muito bem, há gente que tem arte nas mãos, que sabe dibujar. O ponto é que cada dessas qualidades que cada recebeu nos invita a ser algo distinto para servir a igreja. Seja a oração, seja o manejo administrativo e outras tantas coisas. Pero quando hablamos de predicar a palavra de Deus, este não é dom especial que alguém recebeu e outros não. Esse é dom derramado a todos nós. E entender isso nos hace então cambiar a maneira que pensamos acerca de predicar a palavra. Predicar a palavra é dever de cada de nós. E quando diz: não descuide o dom de Deus que há em ti, esta palavra pode volver a nós. Pedro podia tentar dar excusas. A excusa que Pedro podia dar é justamente o que está relatado allá, antes da excusa, perdão, Pedro, escutando a palavra de Deus, ele desafio de predicar a palavra. Por isto, quando me mandaram por mim, vine sem poner nenhuma objeção. Não? Pero quais são as excusas que Pedro poderia poner?
Primeiro era justamente isso. Ele era um judío que havia aprendido toda a sua vida que não devia predicar ou falar com gente que não era judia. Cornélio era um homem que tinha um governo, um posto militar sobre outros 100 soldados e mais. Ele era romano, que era a nação que escravizava Israel. Então, havia não somente a questão religiosa, mas também a questão política. Havia muita coisa que poderia impedir Pedro de estar ali. Qual nós outros que podemos às vezes pensar, não, eu não posso predicar a quem está, sabe, em meio da borrachera, eu não posso predicar às prostitutas, eu não posso predicar a gente que está bem, eu não posso predicar a essa outro gente de outro país, ou, sabe, as excusas, todos nós outros temos. Pedro tinha muitas excusas. Pero Deus usou daquela visão para mostrar a Pedro que queria um câmbio na vida dele. Mira o que está dizendo. Pedro tomou a palavra e disse: Agora compreendo que, em realidade, para Deus não há favoritismos, senão que em toda nação, que ele vê com agrado a los que temem e atuam com justiça. Entre outras, meus irmãos e irmãs, o que o Senhor está falando a nossas vidas. O que o Senhor está dizendo é que predicar a palavra não entender que temos esse dom e não descuidar desse dom é predicar em qualquer circunstância, em qualquer momento, falar do amor e da grandeza de Deus a todas as pessoas. Não podemos elegir quem merece ou quem deve receber ou não. O Senhor não nos chamou a isso. O Senhor mandou ou nos invita, de verdade, nos invita não, nos dá uma ordem a predicar com amor. Pero tu puedes decir, pero pastor, como pode ser isto? De que maneira? Ou entendo isso, que és um dom, que és um chamado a minha vida, pero às vezes eu não sei o que dizer. Há um texto da palavra de Deus, em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, que diz assim: Mas bem, honrem seu coração a Cristo como Senhor, e estejam sempre preparados para responder a todo el que les pida razão de la esperança que há em ustedes. Entenda, el dom e o amamento de Deus já está sobre tu vida, pero você tem que estar preparado, sim. Tiene que ter conhecimento da palavra. Talvez você não sepa toda a Bíblia, todos os versos, pero tu tiene que ter em mente em seu coração a palavra de Deus, porções que te ajudem no momento que vai falar. Sabe, quando encontra uma pessoa que está cansado, oprimido, dizer, mira, o Senhor Jesus disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecargados, que eu lhes darei descanso. Você tem que saber em tu coração se puder dar uma orientação, empiece lendo Evangelho de Juan, que você vai encontrar palavras, ensinamentos tão graciosos que vão te ajudar a ter em mente que Deus é esse Deus de paz que cuida de nós outros. Como no próprio Evangelho de Juan, Jesus vai dizer que ele é capaz de nos regalar uma paz que sobrepassa todo entendimento, uma paz que o mundo não é capaz de dar. E estamos mirando e vivendo dias que há gente que não tem paz e não tem esperança. Então, uma maneira de honrar ao Senhor é estar preparado, estar em momentos como esse, estudando a palavra, para que tenha, sabe, conhecimento ou maneira de falar. Agora, tu pode dizer, pero pastor, eu não tenho tanto conhecimento, devo predicar? Sim, sim, porque tu puedes também mostrar o que o Senhor já tem feito em tu vida, pero entenda, é importante preparar-se. É importante tentar ou viver uma vida de leitura da palavra, de estudos bíblicos, de estar em la vida da igreja para preparando-se, llenando mais e mais. Nadie é capaz de regalar aquilo que não tem. Então, você tem que se llenar da palavra para que pueda predicá-la. E mais, não, se acuerde, isto é um chamado a todos. Lhe digo, vayam por todo o mundo e anunciem as buenas nuevas a toda criatura. Então, portanto, de novo, não descuide o dom de Deus que há em ti. Sabe, quando Jesus está dizendo isto, são praticamente os últimos momentos com seus discípulos. E as últimas palavras, as coisas que ele queria que se quedara bem firme no coração deles e em nossos corações. Vayam por todo o mundo.
Predicar a palavra não é solamente dizer, venga à igreja comigo. Predicar a palavra é explicar para a gente qual é, como leemos o texto anterior, a razão de tu esperança, de la esperança que tu tens no coração. Eu tenho uma esperança que Deus me amou tanto que entregou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por conta de meus pecados, porque sou pecador. Pero através de Jesus eu tenho esperança de vida eterna. Através de Jesus eu tenho a segurança que Deus habita em minha vida, de que eu não sou obra de uma suerte, de um acaso, não. Sou alguém que Deus tem planos, que cuida de mim, de um Deus que está presente em minha vida. E se entendermos isto, somos capazes de dar o segundo passo, é entender que toda a alabança, todo o honor, todo tem que dirigir-se a Deus. Pero Pedro, isso que se levantar, ele dijo, ponte de pé, que solo soy um homem como tu. Esse texto me gusta tanto porque o que passa é que vivimos tempos a qual Jesus já nos alertara, quando Jesus habla lá em Juan 12:43, disse que preferiam receber honores de los hombres mais do que la parte de Deus. É que há gente que prefere agradar a homens do que ao Senhor, ou que prefere falar coisas que não são da parte de Deus, ou querem ter para si, sabe, a ideia de que eu sou poderoso. Eu não sou poderoso. Quem é poderoso é meu Senhor. Hoje, por la manhã, eu tinha uma discussão, uma charla com uma senhora que é líder de uma igreja, e ela disse: a gente está buscando um pastor, um líder que seja seu salvador. Não, nós já temos nosso salvador, que é Jesus. E é verdade. El honor, la gloria, la alabanza tiene que ser destinada ao Senhor. Sabe, uma das coisas que me gusta entender ou falar sobre o que é predicar é ser como um espejo, que vai solamente refletir a glória de Deus. Não somos nada além de um instrumento em las manos de Deus. E se nossa prédica, se nosso anúncio leva a gente a simplesmente a nos mirar como superpoderosos, não estamos predicando a Jesus, pero a nós mesmos. Eu, quando era jovencito, a gente dizia, eu sou da igreja tal, sou da igreja tal, pero vivemos um tempo que le gusta a los líderes e los pastores tener o nome da igreja em seu nome. Eu sou da igreja del pastor ou de la pastora e pone o nome de pastor primeiro. Nós somos da igreja de Jesus. Sabe, mis hermanos e hermanas, já falei isso tantas vezes. E eu quero viver muitos anos, quero poder mirar meus nietos, quero estar bem viejito, caminhando com vocês e mirando coisas grandiosas que Deus hará e tem hecho em nossas vidas e famílias. Pero entenda bem, eu sou transitório como qualquer um de nós outros, pero a obra do Senhor permanece para sempre. Recebimos esse evangelho que vem de gerações e gerações e Deus nos está chamando a predicar para que se passe a próxima geração. Porque o alerta bíblico desde os dias antigos é que haveria dias malos, sabe? Olha ah, estes, estes passagens que Jesus está ensinando sobre princípios da vida cristiana, sobre princípios que a gente se confunde hoje, né? Cuide-se de não fazer suas obras de justiça delante de la gente para lhe chamar a atenção. Se atua assim, seu Padre que está em cielo não lhe dará recompensa nenhuma. E lo mismo Jesús vai falar de la oração, e lo mismo vai falar del ayuno, porque qual era o problema que havia em estas coisas? É que a gente religiosa de los dias de Jesus queria fazer as coisas para receber, sabe, os aplausos de la gente. E Jesus está dizendo, não, a glória é para Deus. Incluso, meus irmãos, predicamos muito mais em nosso dia a dia, em nosso trabalho, em nossa vida, do que simplesmente a igreja. A igreja são 2 horas, 1 hora e meia. E a vida nossa é llena de horas e de oportunidades que Deus nos llama a predicar e dar a glória e a honra ao Senhor. Sabe? Ah, quando, quando estava preparando esse mensagem,
Eu lembrava desse texto que habla sobre a quem devemos dar a alabança. Está em Apocalipse 5, 12 a 13, diz assim: Digno é el Cordeiro, que ha sido sacrificado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a fortaleza, a honra, a glória e a alabança. Ele é digno, ele é digno. E oí a quanta criatura que há em cielo, em la tierra, e debaixo de la tierra, e el mar, e toda a criação que cantava, al que está sentado em el trono, e al Cordeiro sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos y siglos. Nuestra predicação tiene que anunciar que há Deus poderoso, Criador de cielos e terra, que mesmo sendo um Deus tão grande, se importa com nós outros, que deu sua vida por nós outros, que nos ama. E quando a gente for render graças, não será a minha vida ou a tua vida, mas será graças a Deus que ha cambiado nossas vidas. Agora, se entendo que não puedo, sabe, de maneira alguma, ah, descuidar do dom que há em minha vida. Se entendo que tenho que dar a glória ao Senhor, a pergunta seguinte é: o que devo então fazer? Eu já sei que tenho que dar a glória a Deus, já lo sei que a alabança e o honor ao Senhor e que não puedo perder as oportunidades, tenho que predicar. Pero que predicar? E eu termino justamente com este ponto. Predicar sempre a verdade. Sempre a verdade. Mira o que está acontecendo. Vou ler esse texto primeiro. Predica a palavra, persiste em hacê-lo, quer seja oportuno, seja não ou não seja oportuno, corrige, repreende e anima com muita paciência, sem deixar de ensinar. Porque chegará tempo em que não vão tolerar a sana doutrina, senão que, levados por seus próprios desejos, se rodearão de maestros que lhes digam as novelerias que querem ouvir. Deixam de escuchar a verdade e se volverão a los mitos. Tu, por el contrario, sé prudente em todas as circunstâncias, suporta os sofrimentos, dedícate a la evangelização, cumple com os deveres de tu ministério. Por que estou lendo isto? Pedro está em casa de Cornélio, que é um capitão do exército romano, que é a nação que esclaviza Israel. Se Pedro habla uma coisa mala, ele podia ir à cárcere. E o que passa é que, quando penso na situação de Pedro, ele podia tentar cambiar um pouco a palavra, dizendo: mira, Jesus era amigo de Roma, ou dizer outras coisas, pero não. O discurso na predicação de Pedro é duríssima. Dijo: mira, Jesus é predicado, solo hecho bien, pero ustedes mataram ele, crucificaram, e ele era o Senhor de todos. Naqueles dias não podia dizer que nada era Senhor a não ser César. Todas as coisas que Pedro falou ali poderia pô-lo em grande risco de vida. Por que Pedro disse essas coisas? Porque era a verdade. Mis hermanos e hermanas, a gente hoje está como o anúncio aqui de Timoteo, não? De Pablo a Timoteo, quando escreveu a Timoteo. Há gente que não quer escuchar a verdade, prefere quedar-se com as mentiras do diabo, sabe? E então a gente vai dizer: mira, ah, a palavra de Deus foi escrita há muito tempo, tem que se contextualizar, tem que ter um pouco mais de paciência, não é bem assim, podemos manejar, e sabe, querem sacar o valor das coisas de Deus por suas próprias ambições e desejos. E por isso a gente, por exemplo, hoje, sigue muitas vezes sem predicar dizendo: bien, tu puedes ter, sabe, sexo com quem tu quieras, porque essa coisa de guardar-se para o casamento, isso é coisa do passado. Mas não é isso que a palavra de Deus nos chama. Nos chama a unir-se com uma pessoa e formar uma família. O sexo foi um regalo para o casamento, mas vivemos um tempo em que se habla tanto de sexualidade
E a gente diz: não, tudo é possível. Não, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, e o fruto do homem e mulher, o nascimento de vida, de novas vidas, e tudo aquilo que é do Senhor produz fruto, que não é do Senhor não produz fruto. Meus irmãos, não podemos cambiar a palavra para poder se quedar bem com nadie. Pero isto causa muitas vezes dolor, causa que a gente nos mire e diga: ah, tu eres muito pesado, tu eres pensamento viejo, ah, não, cámbiate. Mis hermanos, se tem que se quedar algo, se quede com a palavra. Pero entenda bem, a palavra é um regalo. Às vezes veio a gente que empieza a predicar e, sabe, poner o dedo e dizer: tu eres um pecador, um terrível. E o que termina a prédica, ou esta habla, porque nem sei se isto é prédica, é que a gente se quede com enojo e não queira nada contigo. Pero o que o Senhor está dizendo é anunciar o amor do Senhor. Novamente, não aceitar o que é errado, não cambiar a palavra, pero predicar com amor. Predicar a verdade é um ato de amor. O maior ato de amor que tu tienes por uma pessoa, seja tu hijo, tu marido, tu esposa, tu abuelo, tu papá, tu mamã, seja quem for, tu vizinho, seja a pessoa que for, se você la ama de verdade, tu vai dar o maior regalo de todos, que é a esperança e a salvação que há em Jesus através da predicação da palavra. Por isso, o texto de 2 Timoteo 1, 7 e 8 é tão forte. Pois Deus não nos ha dado um espírito de timidez, senão de poder, de amor e de domínio próprio. Assim que não te avergüences de dar testemunho de nosso Senhor, nem tampouco de mim, que por sua causa sou prisioneiro. Ao contrário, tu também, com o poder de Deus, deves suportar sofrimentos por el Evangelho. O que Paulo está dizendo a Timoteo é tão forte: não te avergüences de dar testemunho de nosso Senhor. Não tenha vergonha, minha irmã, porque isto é poder de Deus. Pedro podia poner-se em risco, pero ele já havia tomado uma decisão há um tempo atrás. Está ali no capítulo 5:29. É necessário obedecer a Deus antes que os homens, respondeu Pedro e os demais apóstolos. É necessário obedecer a Deus, agradar a Deus em primeiro lugar. E isto nos cambia muito, porque às vezes queremos a gente junto com nós outros e está tendo comportamentos malos. Siga uma vida de borrachera, siga uma vida, sabe, de traições. Quantos homens e quantas mulheres têm relações fora de casamento e, sabe, ah, temos que anunciar, mira, a palavra de Deus diz que isso é mal. Porque o Senhor Jesus entregou sua própria vida para que você não viva mais em pecado, aprisionado em el pecado, pero tenha a oportunidade de viver uma nova vida, uma vida llena de esperança, uma vida que você terá gratidão em tu coração por todas as coisas que você tem, por seu casamento, por a vida de seus filhos, por seu trabalho, por los pequenos regalos de Deus. Deus te llenará de alegrias e você sempre alabará o nome do Senhor. Portanto, não há que se ter vergonha. E eu, quando era jovencito, e pensando na igreja, eu tinha tanta vergonha de falar de Jesus, porque se eu agora sou crente, a gente não vai me querer. Por el contrário, meus irmãos, devemos seguir sendo homens e mulheres que riem, que têm amigos, que saem juntos para ter fiesta, para celebrar. Pero a grande diferença é que sabemos que sempre, primeiro, temos que honrar ao Senhor. Se em algum momento nos põe em uma situação que é para pecar, para afastar do Senhor, nos quedamos com Cristo. Nos quedamos com Cristo, porque assim mostramos ao mundo o verdadeiro valor da palavra de Deus também em nossas vidas. E quando hacemos isto, e quando predicamos, há a transformação de las personas. La sequência do texto, depois que terminamos no versículo 43, o versículo 44 diz: mientras Pedro estava todavía hablando, el Espírito Santo descendió sobre todos os que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían legado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles.
pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso puede alguien negar agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran batizados en nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. ¿Cuál es el resultado de predicar la palabra? Las personas van a cambiar. El asombro de los amigos, las personas que estaban con Pedro, es que eles creíam aún que solamente os judíos poderiam receber de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus, pero miraram delante dos olhos gente que era improvável, alabando a Deus. Quanta gente improvável alaba a Deus por la predicação que sale de mi boca e de tu boca. Gente que não se portava com Deus, gente que tinha decisões malas em suas vidas, gente que talvez algum dia cometeu errores e crimes, que cambiaram seu coração e sua mente, que se transformaram em homens e mulheres de Deus pelo poder da predicação da palavra. Por isso, meu irmão, minha irmã, predica a palavra. Predica a palavra em seu trabalho, com a maneira que tu trabalhas. Eu escutei uma frase hoje que é muito forte, que diz: predica a palavra todo o tempo e, se necessário, use palavras. Isso é muito forte, porque na maneira de vivirmos, na maneira que tratamos a gente, predicamos a palavra. E quando abrimos nossa boca, mesmo sem a eloquência ou conhecimento de palavras difíceis, em la simplicidade, podemos dizer: mira, eu tuve minha vida cambiada e transformada por el poder do Senhor, e Ele mesmo pode passar em tu vida. E quando compartimos esperança e a palavra de Deus, o Espírito Santo hace a obra seguinte. E essas pessoas que antes eram conhecidos, amigos ou alguém distante passam a ser parte de nossa família, através da presença do Espírito Santo, através da comunhão da igreja, através desse poder, dessa obra grandiosa que Deus está haciendo e pode fazer. Que Deus lhe bendiga, minha irmã e irmã. Que você predique a palavra, que você pueda responder em tu coração essas perguntas. ¿Tengo yo predicado la palabra? ¿Tengo vergüenza de la palabra? Si usted tiene dudas sobre isso, cambie tu coração. E empiece a realmente dizer: eu sou um servo de Deus Altíssimo que sempre hablo del amor e del poder de Deus em minha vida, e em la vida de minha comunidade, de minha igreja, em la vida das pessoas que também conheceram de la palavra del poder de Deus. Que Deus le bendiga, minha irmã, minha irmã. Que llene tu coração de esperança e que pueda llenar tu vida de paz, de alegria, de bondade, que Deus pueda fazer grandes coisas em nós e através de nós. E que quando você terminar esse estudo, pueda ter em tu coração esta força de Deus, esse ânimo do Senhor a compartilhar as buenas novas de salvação que recebemos de Cristo Jesus. Que Deus lhe bendiga. Déjame orar. Padre, graças te damos, Senhor, por tu palavra. Ensina-nos a viver isto, Senhor. Sermos homens e mulheres que predicam tu palavra, que anunciam as buenas nuevas que há em Cristo Jesus. Graças te doy, Senhor, por la vida de mis hermanos e hermanas. Cuida de cada um de nós e ajuda-nos a viver isto, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a, de verdade, usar o dom tuyo que está sobre nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a agradar e alabar sempre a tu nome. Ajuda-nos, Senhor, manter um compromisso fiel com tu palavra, com a verdade. Bendiga a vida de mis hermanos y hermanas y ayúdalos en los momentos de dificultad, en las luchas que tienen en sus vidas. Gracias te damos por tu palabra, Señor. En nuestra oración, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que el Señor de la iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Cuídense mucho. Bye, bye.